Como é que nós poderíamos dividir o Levítico nessa perspectiva? Porque nós já dividimos em outras perspectivas. Nessa aqui. Nessa nós temos o seguinte: primeiro o tabernáculo. Não é? Então, a primeira coisa do Levítico, do início do Levítico, finalzinho de Êxodo, é a ordem para construir o tabernáculo. Por quê? Porque Deus iria fazer morada no meio do povo através do tabernáculo. Não é? O que isso sugere para a gente? Que, já que Deus não poderia se apresentar diretamente em função dos sucessivos afastamentos, ele agora precisa da intermediação de um tabernáculo. E um tabernáculo tripartido. Na primeira parte entra todos do povo. Na segunda parte, que é o lugar santo, só entra o sacerdote. E na terceira parte, somente o sumo sacerdote. E é na terceira parte que Deus está, através da coluna, da nuvem da presença de Deus, que está sob a arca da aliança, que está no Santo dos Santos. Então a gente percebe aqui um processo de intermediação. Não é mais possível o contato direto. Tamanho o afastamento do homem. O que eu preciso agora? De um mediador. Quem é o mediador? É o sacerdote. E como é que isso se faz? No Levítico, através de um processo que nós vamos chamar de consagração ou santificação. Lembrando que a palavra santo em hebraico é Kodesh. Kodesh é separado, reservado. Então vamos lá. O que é esse processo? O homem, o ser humano e o povo não têm a pureza necessária para se aproximar de Deus. Isso está lá em Êxodo 19, 12 e em Êxodo 33, versículo 3. O povo, o ser humano, não tem a pureza necessária. Ele precisa então se santificar, se purificar e se santificar. Vamos lá. Esse é o propósito. Quer dizer, vamos entender aqui que o propósito não vai mudar. Esse objetivo, essa meta, é a nossa, de todos nós aqui. O que mudou? Mudaram os meios, não o propósito. Então só tem uma maneira do homem estabelecer um relacionamento efetivo com Deus, que é absoluto. Se ele se transformar, se ele se afastar dos seus aspectos materiais e adentrar na sua essência espiritual. Ou se ele fizer com que a sua essência espiritual sobrepuje a sua natureza material. Qual o meio, ou quais os meios que o Levítico oferece para isso? O Levítico oferece uma solução ritual. Um conjunto de rituais materiais para se atingir esse objetivo. Então, que solução ritual é essa? Agora eu vou usar uma palavrinha aqui que é muito importante. É um sistema sofisticado de separações. Sistema sofisticado de separações. O que é separação em hebraico? Kodesh. Então eu posso dizer sistema sofisticado de santificação. É a mesma coisa.
separar é santificar. Nesse contexto aqui. Então, para que existe sacrifício no Levítico? O sacrifício é um símbolo da espiritualização. O animal queimado no altar, sacrificado no altar, ele foi subtraído do mundo terreno e penetrou no mundo celeste, espiritual. Depois desse movimento ascendente de separações, por que ascendente? Eu separei um povo, separei uma tribo, separei uma família, separei um homem, purifiquei e consagrei ele, purifiquei a oferta, purifiquei o ofertante, purifiquei o santuário, purifiquei tudo, a oferta entrou. É um movimento ascendente, não é? Está subindo a Deus, não está? Se subiu, tem que ter agora uma descida. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. O processo da subida havia sido feito. O sacerdote e o levita subiram, fizeram o sacrifício, fizeram tudo que tinham que fazer. O processo de ritualístico da subida fora feito. Jesus agora começava a descrever na parábola do samaritano o processo de descida. E o que é o processo de descida? Depois desse movimento ascendente de separações sucessivas, há um movimento descendente de dons divinos. A eficácia das dádivas estava condicionada à eficácia dos processos sucessivos de subida, de separações sucessivas. Então, agora, depois que o sacerdote, principalmente o sumo, cumpriu todo o processo de separação ritual, todo o árduo trabalho de subida, ele agora vai exercer a principal função da sua vida, que é ser o mediador dos dons divinos. Tudo o que ele fez foi para entrar na casa. Agora ele vai pegar os bens e trazer para o mundo terreno. Ele entrou no mundo espiritual, no mundo sagrado, no mundo celeste. Agora ele traz as dádivas do mundo celeste. Primeira dádiva, perdão dos pecados. E fim das calamidades dele resultantes. Porque eles entendiam que as calamidades, as coisas que acontecem na nossa vida, as tragédias, são fruto do pecado. Se tem o perdão do pecado, cessa a tribulação. Outra dádiva, orientações e instruções divinas, para que a pessoa encontre o caminho, o justo caminho, diante da perplexidade da vida. Bênçãos divinas, terceiro, bênçãos para todos os setores da existência, em decorrência da influência benéfica produzida pela relação com Deus. Eu agora não estou bem com Deus? A nossa relação não está boa? Então meu casamento, meus negócios, meu rebanho, tudo vai ficar bom. O quadro pode ser resumido da seguinte forma. Eu tenho elementos ascendentes, que é uma série ascendente de separações rituais. Separa o povo, separa a tribo, separa a família, separa o sacerdote, consagra ele, separa ele do mundo, da vida cotidiana, da vida profana, separa tudo, consagra ele, separa a oferta, separa o ofertante e a oferta entra. Ela é separada do mundo material e entra no mundo espiritual. Então, esse é o primeiro, elementos ascendentes, é uma série de separações. Aí o que eu tenho? O elemento central. Qual que é o elemento central? A admissão do sacerdote na morada de Deus. Aí ele pode entrar na casa. Entra dentro da casa. E depois tem o elemento descendente, que é a transmissão dos dons de Deus ao povo, tais como perdão, instrução e bênção. As bem-aventuranças seguem esse padrão.
São 9 bem-aventuranças. 4 ascendentes, uma central, 4 descendentes. Vamos ver rapidinho e vamos encerrar. 4. Qual que é a central? Qual que é a bem-aventurança central? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Por que ela é a central? Porque misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Ela é a central. A misericórdia é a entrada na morada de Deus. Para chegar lá, eu preciso, bem-aventurado pobre de espírito, bem-aventurados aflitos. Olha o sistema de purificação aí, gente. Bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os que têm fome, têm sede de justiça. Mas não é justiça. Não podemos confundir quando Jesus fala fome, sede de justiça. Ah, eu quero entrar na justiça. Não, não é isso. Fome e sede de justiça é eu estou morrendo de vontade de me tornar um justo. Eu estou morrendo de vontade de me tornar alguém apto a entrar na morada de Deus. Isso é que é fome e sede de justiça. Então estão percebendo que o ritual ascendente? Ascendente. São pessoais. Está tudo dizendo respeito à minha relação com Deus. Pobre de espírito, minha relação com Deus. Eu tenho que ser humilde para que Deus me preencha. Aflitos, porque serão consolados. Eu tenho que receber a correção de Deus. As disciplinas, as expiações e as provas que Deus está mandando para mim. Eu tenho que ser manso, porque se eu não obedecer a Deus, não vai dar jeito. E eu tenho que querer me tornar um justo, porque senão eu sou um filho rebelde. Então tudo está dizendo respeito à minha relação com Deus. Aí eu me transformo em quê? Em misericordioso. Misericórdia. Porque Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Aí eu começo a descer. Descer auxiliando o próximo. Limpos de coração? Limpos, já está limpo. Ele vai ver a Deus. Porque já experimentou a misericórdia. E a misericórdia limpou totalmente o coração dele. Então ele passa a ver a Deus. Aí o que ele se transforma? Não mais em manso, mas agora em pacificador. Porque o manso é o pacífico, o obediente, o resignado. O pacificador é aquele que leva a paz onde há guerra. Olha a série descendente. Ele agora vai trazer, ele já conquistou a bênção da paz. Agora ele tem que levar a bênção para os seus irmãos. É o pacificador. Os perseguidos devido à justiça. Ou seja, por ser um representante da justiça, por ser um justo, ele passa a sofrer perseguição, incompreensão. E por fim, os injuriados e perseguidos por causa do Cristo, que é o máximo. Porque quando você é injuriado e perseguido por causa do Cristo, você começa a participar da cruz. Você começa a comungar da cruz do Cristo. Do máximo processo de doação, que é esquecer-se a si mesmo para doar-se.